eu sei que é difícil fazer uma interpretação do bolsonarismo assim, mas o que lhe parece, às vezes, me chamou muita atenção outro dia, doutor, uma entrevista que a gente, um texto, uma entrevista, na verdade, um testemunho que a gente colocou no ar, né? Eu acho que a Ana estava comigo num programa, era de um bolsonarista ela, falando a uma comissão de investigação do 8 de janeiro, lá do Distrito Federal, em que ele dizia que tinha se tornado defensor do impeachment da Dilma, porque a Dilma ia tomar um quarto do apartamento dele, ia tomar uma propriedade dele, e aí, para acordá-lo, o deputado Chico Vigilante do PT falou, mas o senhor sabe de alguém que tenha perdido? Ele falou, não, eu não sei, não, de fato eu não lembro de alguém que tenha perdido um apartamento. Então, assim, doutor, as pessoas ficam cegas pela política, é isso? Nós, inclusive. Então, esse é um fenômeno de psicologia de massas que eu acho que ainda não está adequadamente entendido. Há algum tempo eu propus a um colega, vamos estudar a personalidade dos bolsonaristas? Vamos estudar a personalidade dentro das características, traços dos bolsonaristas? A gente se propõe a achar um número N, 500, 600, trabalho científico tem que ser largo, e entrevistar com estrutura de personalidade, crença, mecanismo cognitivo, para tentar entender um pouco isso. Eu acho que a gente vai achar gente das mais heterogêneas. Isso que você fala, eu encontro com um colega aqui na USP, um colega médico, que disse para mim que não ia votar no Lula, porque ele fala assim, você sabe que vão dividir o seu apartamento, né? Para quem não tiver. Eu falei para ele, bom, alguma vez roubaram a roda do seu Fiat? Cada um vai ficar com uma roda do seu Fiat, e assim funciona. Ou seja, um indivíduo que tem doutorado. Isso passa, muitas vezes, não pelo mecanismo cognitivo, mas acho que isso passa por grilhões aí por grotões muito profundos da alma, né? Passa por racismos que muitas das pessoas têm vergonha de exibir, passa por um machismo, né, que muitas pessoas ainda têm dentro de si e têm vergonha de apresentar, passa por uma hegemonia do homem branco que acha que está se dando muito valor para pretos, para LGBT, quer dizer, passa por um preconceito que fica debaixo da tona e que a gente não vê muitas vezes contra tudo que está acontecendo. Vejo classe média, por exemplo, com raiva, ainda por causa da questão das empregadas domésticas lá atrás no Lula. Então, eu acho que existe no país ainda, ou existia, uma camada muito silenciosa, com um ranço muito racista, misógino, que de repente achou o flautista de Merlin. E aí saíram todos os ratos dos esgotos para sair falando. E acho que o 7 de setembro, a Ana me falava ontem de 7 de setembro, eu não tenho competência, não sou psicólogo social, mas o pouco de formação política que eu acho que eu tenho, e psiquiátrica, é que essas datas importantes, assim, são importantes para a cultura, embora eu entenda que isso tem a ver com a identidade de uma nação, obviamente a gente pensaria num jeito mais globalista, eu acho que a gente não deveria se ater tanto a uma questão de um único povo, mas eu acho que os bolsonaristas sequestraram o 7 de setembro, a camisa da seleção brasileira. Afinal, você lembra do título que a seleção é a pátria de chuteiras? Né? A bandeira, o hino nacional. E é fácil a gente lembrar, isso qualquer regime fascista, né? Qualquer regime fascista tem um apego pelo passado, tem um apego por um passado mítico, um passado heróico, né? Um passado que fascina. Quer dizer, dentro dessas cabeças interessa propagandear de que
nós tivemos um passado heróico, um passado de gente que lutava pela independência. Aliás, independência daqui a pouco vira neoliberalismo. Né? O 7 de setembro vira independência com neoliberalismo, mistura tudo. Né? E é algo que você vê nos regimes fascistas anteriores. Quer dizer, Mussolini glorificava o passado romano. Não, meus pais eram gregos, o ditador da Grécia, Metaxa, falava de um retorno à Grécia clássica. Isso aqui é um retorno ao regime militar, aos valores, a algo mítico de um tempo que era melhor que o nosso. E é tão mítico, se vocês forem ver o quadro do Pedro Américo, né, da Independência, o quadro da Independência, o morto do Pedro Américo, ele é tão mítico que, cercando Dom Pedro I, tem os dragões da independência, levantando as espadas, etc., que nem existiam na época. Os dragões da independência vieram muito depois. Ou seja, o quadro já foi feito para ter um caráter mítico, a formação de uma nação. E eu acho que é isso que essas pessoas estão se apegando. Mas eu ouvi falar que o pessoal está propagandeando fique em casa. Não foi durante a pandemia, vai ser hoje, né? O fique em casa. Podiam ficar em casa pelo resto da eternidade.